Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 7º ano do Colégio Emaús. Pessoal, na aula anterior nós estudamos sobre os climas do Brasil, as massas de ar que interferem no clima brasileiro. Nessa aula nós vamos estudar sobre as paisagens naturais do Brasil. Vamos começar estudando, gente, pela hidrografia brasileira, A paisagem brasileira ela é marcada pela hidrografia, por vários rios, por uma quantidade enorme de água doce, seja águas superficiais, que correspondem aos rios, ou sejam águas subterrâneas, que correspondem aos aquíferos. O Brasil ele possui cerca de 12% das reservas mundiais de água doce espalhadas em bacias hidrográficas. É a maior reserva de água doce e o terceiro maior potencial hídrico da Terra. Quando fala potencial hídrico, gente, é em relação ao aproveitamento da água, tá? Ao aproveitamento do recurso hídrico. 80% das águas brasileiras concentram-se na Amazônia, região menos habitada do país. Drenam terras brasileiras as duas maiores bacias hidrográficas do planeta, a Bacia Amazônica e a Bacia Platina. A Bacia Platina ali na região sul-sudeste, formada pela Bacia do Uruguai, do Paraguai e Bacia do Paraná. A maioria de rios são volumosos e perenes, ou seja, perenes são aqueles rios que nunca secam. Nós vamos ter rios intermitentes, gente, rios temporários, na região nordeste do Brasil, no semiárido brasileiro. Nessa região, os rios eles se formam no período de chuva e no período de extrema seca, esses rios eles secam. O lençol freático subterrâneo não é suficiente para abastecer estes rios, para manter uma constância de água nestes rios. A hidrografia brasileira ela é rica em rios e pobre em lagos. Em relação aos lagos, destacam-se a Laguna dos Patos, localizada na região do Rio Grande do Sul, essa imagem aqui da direita, laguna, gente, é uma área que as águas são mais rasas, não tem muita profundidade. E a laguna, geralmente, ela tem uma ligação com o oceano. As águas de uma laguna são águas mais salobras, mais salgadas, justamente por conta dessa ligação com o oceano. A Lagoa Mirim, também localizada no Rio Grande do Sul, na divisa do Rio Grande do Sul com o Uruguai, Lagoa é um lago pequeno, Lagoa também não possui grandes profundidades, Os lagos, geralmente, eles se formam pelo movimento tectônico, pelo tectonismo, e são grandes depressões de água. Podem existir lagos de água salgada ou lago de água doce. Neste caso aqui dessa Lagoa Mirim, é um lago menor, tá bem? O regime de alimentação dos rios brasileiros é basicamente pluvial, ou seja, dependente de chuvas. Então, os rios brasileiros eles são abastecidos pelas águas das chuvas, principalmente, pessoal, no período do verão, que é quando o volume de águas é maior, o índice pluviométrico é maior. Com exceção do rio Amazonas, que é abastecido também, além de água das chuvas, é abastecido também pelo degelo da neve da Cordilheira dos Andes. O transporte por hidrovia ainda é pouco empregado no Brasil. O potencial hídrico do território brasileiro em relação à navegação hídrica é quase inexistente, é muito pouco utilizado, A gente precisa lembrar que o transporte hidroviário ele é muito mais barato do que os outros tipos de transporte. Apenas nos últimos anos, com o avanço do Mercosul, é que se começou a explorar com um pouco mais de intensidade os rios que compõem a Bacia do Prata, para fins de navegação fluvial. Com destaque aí, gente, para a hidrovia do Tietê-Paraná. É uma hidrovia extremamente importante para fazer o escoamento de grãos do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e também fazer escoamento de mercadorias para países do Mercosul. Predomina rios de planaltos, que apresentam grande potencial hídrico, como nós já estudamos, inclusive, grande parte da energia renovável do Brasil é proveniente da energia hídrica. O uso dos rios tem sido intenso na produção de energia elétrica,
Segundo dados de 2017, cerca de 68% do total da eletricidade do Brasil provém de fontes hidráulicas. Claro que atualmente existe uma diversificação maior dessas fontes energéticas, né, dessa matriz energética. A gente tem visto aí instalação de parques eólicos, né, para diversificar ainda mais o uso de energias renováveis. A gente tem que lembrar que a energia hídrica, ela não emite poluentes para a atmosfera, gases poluentes que intensificam o aquecimento global. Bacias e regiões hidrográficas. O que é isso, gente? Uma bacia hidrográfica é uma área que é abrangida por um rio principal e seus afluentes e subafluentes. As bacias hidrográficas próximas entre si e com semelhanças ambientais formam uma região hidrográfica. No caso do Brasil, foram delimitadas 12 regiões hidrográficas. Nós temos que lembrar que o território brasileiro ele é imenso, né? A bacia hidrográfica também, sétimo ano, ela possui uma hierarquia fluvial. O que quer dizer isso? A importância dos rios em uma bacia. Nós temos o rio principal, que corresponde aos rios de terceira ordem. Nós temos o afluente do rio principal, é o rio que deságua no rio principal, que são considerados rios de segunda ordem. E temos os subafluentes, que são os afluentes dos afluentes, né? São rios de primeira ordem. Esses rios de primeira ordem, que são subafluentes, são os menores rios de uma bacia hidrográfica, né? Eles estão ali logo na nascente, são a nascente dos rios, né? Que abastecem os subafluentes, que vão abastecer o rio principal. A bacia hidrográfica, gente, ela é delimitada por um divisor de águas, ou chamado também de interflúvio. Este divisor de águas geralmente é uma serra, é uma montanha, né? É uma região mais elevada e literalmente divide as águas, né? Quando chove nessas regiões mais altas, a água ela vai escoar para um lado e vai escoar para o outro lado. E isso vai delimitar a bacia hidrográfica, a região de uma bacia hidrográfica. A gente não pode esquecer, né, que a água ela sempre sai das regiões mais altas em direção às regiões mais baixas. Então, o rio principal, ele funciona, inclusive, como captador das águas, né? Todos os rios que escoam nessa bacia hidrográfica vão chegar no rio principal. E esse rio principal, ele vai desaguar no oceano. Então, a bacia hidrográfica, ela é composta por alguns elementos, né? Nós temos a nascente do rio principal, nascente do rio. Nós vamos ter também uma microbacia, né? A gente tem que lembrar que as microbacias são afluentes abastecidos por subafluentes, e nessa microbacia nós vamos ter também um rio principal que deságua no rio principal da bacia maior. Nós vamos ter o fundo de vale, que são as áreas próximas aos rios, geralmente as áreas que ficam inundadas no período de chuva. Os afluentes, como nós já vimos. O leito principal é o local por onde o rio principal passa, né, o percurso principal deste rio. O lençol freático, nós não podemos esquecer que quando chove, essa água que infiltra pelo solo, ela abastece o lençol freático, ela abastece os aquíferos subterrâneos também. E temos a foz. A foz é onde o rio ele deságua. O rio ele pode desaguar em outro rio ou desaguar no oceano. Geralmente essa foz, gente, ela pode ser em forma de delta ou em forma de estuário. Em forma de delta é quando formam aquelas ramificações, né? Os sedimentos que são transportados pela água vão formando essas ramificações. Diferente do estuário, onde não formam essas ramificações. Neste mapa aqui, o sétimo ano, eu estou trazendo para vocês as regiões hidrográficas do Brasil. Observem que, disparadamente, a bacia hidrográfica amazônica é a maior de todas, né? Ela abrange não só o Brasil, mas outros países da América do Sul. E tem como rio principal o rio Amazonas, que é um rio completamente navegável. E o potencial hídrico do rio é aproveitado não só na navegação, mas também na geração de energia.
Nós vamos ter outras bacias também, como, por exemplo, a bacia do Tocantins-Araguaia, que é uma bacia 100% brasileira, né, a maior bacia brasileira que existe no território brasileiro. E nós temos como destaque para essa bacia também a usina de Tucuruí, a maior bacia, a maior hidrelétrica brasileira, 100% nacional também. Mais para frente nós vamos ver as características principais dessas bacias hidrográficas, dessas regiões hidrográficas, né? Novamente aqui o mapa das regiões hidrográficas do Brasil, para ficar mais claro, né, a localização dessas bacias hidrográficas. Observem aqui a bacia hidrográfica do Atlântico Sudeste, que é composta pela bacia do Rio Doce, né? A gente não pode esquecer do impacto que essa bacia sofreu quando houve o rompimento da barragem em Mariana, bem como o impacto da bacia do Rio São Francisco, né? No rompimento da bacia da barragem em Brumadinho. A bacia amazônica, ela está situada em vários países da América do Sul, como já foi dito, né, além do Brasil, como Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Venezuela. Inclusive, o Planalto das Guianas, ele é extremamente importante para o abastecimento hídrico dessa bacia amazônica. Ela é constituída pelo rio principal, o Rio Amazonas, que é o maior rio do mundo em volume de água e em extensão também. A extensão dessa bacia hidrográfica, gente, é de 7 milhões de quilômetros quadrados. É a maior do mundo, né, incluindo seus afluentes, abrange quase todo o território norte brasileiro, além de terras da região centro-oeste. Em seu percurso pelo Peru, o rio Amazonas recebe outro nome. Ele é também chamado de Maranon. E a partir de seu ingresso no Brasil, é chamado de Solimões, e quando ele encontra com o Rio Negro, ele passa a ser chamado de Rio Amazonas. Ele deságua no Oceano Atlântico, tá bem? O Rio Amazonas, pessoal, a gente não pode deixar de lembrar da importância deste rio, né? Não apenas para a navegação fluvial, para a geração de energia, mas também para os povos da floresta, para as populações ribeirinhas que dependem deste rio para a sua sobrevivência, para a sua subsistência também. Neste mapa aqui eu estou trazendo mais claramente a bacia amazônica, os principais rios que abastecem essa bacia, e só um destaque aqui para o Rio Negro e o Rio Solimões, né, onde há o encontro em Manaus, e a partir deste encontro, o rio ele recebe o nome de Amazonas. Ao longo do Rio Amazonas estão instaladas algumas hidrelétricas, né, para aproveitamento do potencial hídrico dessa região. Uma dessas hidrelétricas é a de Balbina, no rio Uatumã, no Amazonas. Foi uma obra mal planejada, né, que trouxe diversos impactos ambientais e sociais para a região. O represamento do rio inundou uma área enorme, mas a geração de eletricidade é muito baixa, ou seja, foi um projeto que se tornou inviável, né, pelos prejuízos ambientais, pelo gasto na construção dessa hidrelétrica, desse projeto de engenharia, e pela geração de energia que é muito baixa, que é insuficiente para atender a população. A represa também, ela exala constantemente gases tóxicos mal cheirosos, resultantes do apodrecimento da vegetação inundada pela usina e do enorme número de peixes mortos, né? Então, gente, para se construir uma hidrelétrica em um rio de planície, onde possui poucas quedas de água, um rio mais aplainado, né, é necessário fazer o represamento da água, e este represamento, geralmente, ele vai impactar de forma muito negativa o ambiente, porque vai haver a remoção da vegetação natural, vai haver a expulsão da fauna, né, os animais eles vão precisar procurar outro habitat, outro ambiente para sobreviver, e vai impactar também aquela população que mora ali naquele entorno. Um outro exemplo de geração de energia na bacia amazônica é a instalação da usina hidrelétrica de Belo Monte, né? É uma central hidrelétrica que está sendo construída no Rio Xingu, no Paraná,
nas proximidades da cidade de Altamira, com previsão de inauguração, né, no caso, para 2015. É uma hidrelétrica também, pessoal, que gerou vários embates, né, podemos dizer, vários confrontos, protestos contra a construção dessa hidrelétrica. O projeto encontrou forte oposição de ambientalistas brasileiros e internacionais e de algumas comunidades indígenas locais, porque neste projeto não estava sendo considerado todos os impactos sociais e ambientais para esta região. Quais são os prós desta usina hidrelétrica? O desenvolvimento econômico do Brasil, geração de empregos, contribuição para o suprimento de energia renovável, né? E os contras, gente, impactos ecológicos e sociológicos sobre as populações indígenas e ribeirinhas, aumento da população e ocupação desordenada do solo, mudanças na paisagem causadas pela instalação da infraestrutura para as obras e perda da vegetação. Quando fala aqui ocupação desordenada do solo, nós temos que lembrar que a geração de energia ela é extremamente importante para o desenvolvimento industrial. Então, quando se instala uma hidrelétrica em um determinado local, este local ele se torna atrativo para o desenvolvimento. Ele se torna atrativo para a instalação de indústrias, inclusive, que necessitam de energia para o seu funcionamento. Bacia do Rio São Francisco. O rio principal dessa bacia é o Rio São Francisco, extremamente importante, pessoal, não só para os estados, né, por onde ele passa, como Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe, mas na região Nordeste nós temos que lembrar que ele é um dos principais rios perenes que corta essa região, que corta o semiárido nordestino. Ele nasce na Serra do Canastra, em Minas Gerais, e ele foi extremamente importante também ao longo da história do Brasil. Ele funcionou, né, como meio de transporte e meio de ocupação das terras mais distantes do litoral. Os colonizadores, né, os portugueses, iam margeando o rio São Francisco e neste trajeto os povoados foram surgindo. Corta os estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, navegável apenas entre Minas Gerais e Bahia, e atravessa o polígono das secas, que é a região mais seca do Nordeste. É a região que mais sofre com a falta de chuvas e com a falta de água. Ele é muito usado pela agricultura e para irrigação e possui um imenso potencial hidrelétrico, como exemplos nas Três Marias, de Sobradinho, Paulo Afonso e de Xingó. A gente tem que lembrar também, gente, que quando a gente fala sobre o aproveitamento hídrico destes rios, nós temos que lembrar dos impactos ambientais que esses rios também vêm sofrendo. Não só apenas pela retirada da vegetação natural, que faz a proteção desses rios, né, no caso a mata ciliar, mas também pelo lançamento de poluentes nestes rios, sejam poluentes de esgotos domésticos, esgotos industriais, ou sejam também por meio de agrotóxicos, que são lançados na agricultura, que infiltram pelo solo e que acaba chegando no lençol freático, ou mesmo que são transportados pela água da chuva até o rio. E o intenso uso desse potencial hídrico também pode levar ao estresse hídrico, né? Ou seja, se retira mais água do rio do que é abastecido, do que a capacidade de abastecimento natural dele. Em 2007, gente, teve início o projeto de transposição do São Francisco para levar água às regiões mais secas da região Nordeste. Esse projeto, quando estiver completamente concluído, ele vai atender os estados do Ceará e Rio Grande do Norte, numa rede de canais que vai formar o eixo norte, que é essa região aqui, pessoal, marcada por essa linha rosa, e também os estados de Pernambuco e Paraíba, através dos canais que formarão o eixo leste. Desde o início deste projeto, gente, existem discussões sobre a viabilidade deste projeto, porque é um projeto que nunca foi implantado no território brasileiro e não se sabe
assim, quais são as consequências dessa transposição das águas do Rio São Francisco? Quais são as consequências para o futuro do rio, né, sobre a preservação e a permanência do volume de águas? Como nós já vimos, nós temos que lembrar que quando existe um aproveitamento muito exagerado das águas dos rios, né, o volume de água acaba sendo reduzido. Isso é um fato claro, né, porque, como já foi dito, se existe uma maior retirada do que um maior abastecimento natural deste rio, consequentemente, o volume de água vai reduzir. E a gente tem que lembrar que essa água que está sendo transposta, ela vai ser usada tanto na indústria, quanto na agricultura, quanto também para o uso doméstico, para o uso dentro de casa. Bacia do Tocantins-Araguaia. É a maior bacia inteiramente brasileira, como já foi dito, né? Os principais rios dessa bacia são o Tocantins e o Rio Araguaia, e ela possui um grande potencial hidrelétrico, com destaque para a usina hidrelétrica de Tucuruí, como já foi dito, que é a maior usina hidrelétrica 100% brasileira. Bacia Platina. A Bacia Platina, gente, ela corresponde a essa região aqui azul, marcada no mapa. Ela é composta pelas bacias do Paraná, Bacia do Paraguai e Bacia do Uruguai. A Bacia do Paraná é a maior das três. Na Bacia do Paraná, que o rio principal também é o Rio Paraná, e é nessa bacia que se encontra a usina de Itaipu, que é a segunda maior usina do mundo, tá bem? Perdendo apenas para a usina de Três Gargantas da China. Essa bacia de Itaipu, ela também é binacional, ou seja, ela está no Brasil e no Paraguai. Cerca de 90% da energia consumida pelo Paraguai, gente, é fornecida pela hidrelétrica de Itaipu. Os rios que compõem essa bacia são quase todos de planalto e encachoeirados, com exceção do Rio Paraguai. O Rio Paraguai, pessoal, ele corta ali a planície mato-grossense, né, do Pantanal, que geralmente fica inundada, e o aproveitamento do Rio Paraguai geralmente é um aproveitamento mais para navegação fluvial. A Bacia Platina é a mais aproveitada para a construção de usinas hidrelétricas. O potencial hídrico da Bacia Platina ele é muito mais aproveitado que o potencial hídrico da Bacia Amazônica, porque existe um dinamismo econômico e industrial maior na Bacia Platina. Observem aqui a localização da Bacia Platina no mapa. Vejam que a Bacia Platina ela está localizada na região centro-sul do Brasil, a região que compreende maior povoamento, né, maior densidade populacional, maior dinamismo industrial e maior dinamismo econômico. Ou seja, o uso desses recursos hídricos é bem maior do que se comparado à bacia amazônica. Produz a maior parte da energia consumida no Brasil e tende a transformar-se em importante meio de comunicação e de transporte entre outros países do Mercosul, que dividem suas águas, ou seja, essa comunicação aí, né, esse intercâmbio com outros países, principalmente ali do Cone Sul do Brasil, por meio da navegação fluvial. Finalizamos, por enquanto, a nossa aula sobre bacia hidrográfica, sobre regiões hidrográficas do Brasil. Tem algumas atividades para vocês fazerem no livro de Geografia, nas páginas 167 e 170. Observem aqui que o número 3 da página 167 não precisa ser feito e o número 1 da página 170 pode ser feito individualmente. Tem também essas atividades complementares, tá bem? As atividades complementares, pessoal, copiem as perguntas no caderno, vai facilitar para vocês estudarem para a prova também, tá bom? Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.